Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos trabalhar com operações com radicais. Caso tenham dúvidas ainda com o trabalho com radicais ou simplificação, aconselho a ver o vídeo anterior, ainda desta série de recuperação e consolidação dos conhecimentos para quem transita para o 10º ano. Ora bem, então aqui no primeiro exemplo nós temos, reparem, radicais todos com, ou seja, temos vários termos todos com o mesmo radical. O que é que isso significa? Que quando nós estamos a trabalhar com soma e com subtração, à semelhança do que acontece, por exemplo, nas operações com polinómios, nós só podemos juntar termos que têm a mesma parte literal. Então aqui nós só podemos juntar termos que têm o mesmo radical. Ou seja, o que é necessário é que aquilo que nós vamos juntar, ou seja, na soma e na subtração, se tiverem a mesma raiz, então significa que nós vamos juntar os valores que estão atrás. Ou seja, significa que nós aqui podemos começar por juntar o 5 menos o 2, portanto fazemos 5 menos 2 fica igual a 3, e então fica 3 raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 3, e como continua a ter o mesmo radical, então fazemos a soma 3 mais 4, fica 7 raiz quadrada de 3. E isto é o melhor que nós conseguimos simplificar, portanto significa que está resolvido. Na multiplicação as coisas já são bastante diferentes, uma vez que não é necessário ter o mesmo radical para poder fazer a multiplicação, e o mesmo vai acontecer na divisão. O que é que isso significa? Que nós, para fazermos a multiplicação, nós vamos ter que operar com os de fora, então significa que o 5 vai multiplicar pelo 2, e depois vamos multiplicar os que estão dentro da raiz. Atenção que aqui o índice da raiz terá que ser o mesmo, pelo menos para já, com o conhecimento que vocês têm. Portanto, depois no 10º ano, ao longo do 10º ano, vão aprender mais operações com os radicais, portanto, eu vou aprender aqui umas técnicas diferentes com a multiplicação e a divisão. Mas para já é isto que nós podemos fazer. Então significa que multiplicamos os de fora, então fica o 5 vezes o 2, ou seja, vai dar 10, e depois fica vezes, e agora dentro da raiz, eu vou pôr aqui a conta, vamos fazer o 3 vezes 5. Então significa que isto vai nos dar 10 raiz quadrada de 15. E temos então o nosso cálculo realizado. Vamos ver mais alguns exemplos. Então aqui eu tenho, aparentemente, de acordo com as regras que eu tive a falar sobre o exemplo 1, não dava para juntar a raiz quadrada do 12 com 5 raiz quadrada de 3, uma vez que os valores que nós temos aqui, portanto, aqui eu tenho raiz de 12 e ali tenho raiz de 3, portanto, aparentemente não daria para fazer. No entanto, o que acontece é que raiz quadrada de 12 não está simplificada, então vamos retroceder aqui, ok? E o que é que vamos fazer? Vamos então aqui no cálculo auxiliar, vamos fatorizar a raiz quadrada de 12. Então, se vocês tiverem dúvidas em como fazê-lo, aconselho-vos a rever o vídeo sobre a fatorização de radicais, ou então avancem já para para então fazer aqui a fatorização em números primos do 12. E o 12, como é par, é dividido por 2, portanto é divisível por 2 e dá 6. O 6 continua a ser par, portanto continua a ser divisível por 2 e dá 3. O 3, por sua vez, o 3 já não é par. E vamos então passar a dividi-lo por ele próprio, que é o número primo a seguir, e dá resto 1. Tal como eu expliquei no vídeo anterior, o que nós fazemos agora é, como se trata de uma raiz quadrada, vamos fazer grupos de 2 e vamos fatorizar. Ou seja, vamos dizer que resulta de fazer 2 ao quadrado vezes 3. E então o que é que vamos fazer? Vamos aqui à nossa expressão e vamos substituir a raiz de 12 por o valor que nós obtivemos na fatorização, portanto por 2 ao quadrado vezes 3, mais o valor que já tínhamos lá, que era o 5 raiz quadrada de 3. E agora, o que é que vamos fazer aqui? Nesta parte vamos separar, portanto isto vai ficar
raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 e vamos deixar na mesma aqui o 5 raiz quadrada de 3. E depois, o que nós percebemos é que aqui a raiz quadrada é a operação inversa ali do expoente 2 e, portanto, vamos simplificar e vai nos dar 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Então, o que acontece é que já podemos juntar, uma vez que agora os radicais já são iguais. Portanto, então agora já podemos juntar os de fora e fazemos 5 mais 2 dá 7 raiz quadrada de 3. Ok, vamos avançar aqui para o exemplo 4, em que temos multiplicação e divisão. Como eu tinha dito, na multiplicação e na divisão não é necessário ter o mesmo radical. Portanto, nós vamos começar por multiplicar os de fora, e então fazemos 4 vezes 3 dá 12, e fica 12 os de fora, e depois o que fazemos com as raízes é que vamos multiplicar dentro da raiz. Ou seja, vamos fazer vezes, abrimos a raiz, e fazemos ali dentro o 5, vezes o 8, a dividir, tudo a dividir por, na mesma, o 2 raiz quadrada de 2. Ok, então agora vamos fazer a conta dentro da raiz. E vai ficar 12. E ali dentro da raiz fica 5 vezes 8, 40. Tudo a dividir na mesma por 2 raiz quadrada de 2. E agora, o que é que podemos fazer agora na divisão? Na divisão, o que nós vamos fazer é o seguinte, ou seja, na parte, o 12 vai ficar a dividir pelo 2, ou seja, podemos para já até só indicar, antes de fazermos o cálculo, portanto fica 12 a dividir por 2. E depois isto vai multiplicar por, e agora o que vamos fazer? Vamos pegar no raiz quadrada de 40 que vai dividir pela raiz quadrada de 2, então fica raiz quadrada de 40 sobre raiz quadrada de 2. Ora, muito bem, então, agora vamos fazer a conta, portanto vamos voltar aqui ao nosso cálculo e fica 12 dividido por 2 dá 6 vezes, e agora ali dentro temos que fazer a conta, ou seja, passa tudo para dentro da raiz e fica 40 a dividir por 2. Portanto, isto vai nos dar 6 raiz quadrada de 20. Nós podemos deixar assim, só que 20 não é número primo, o que significa que nós agora podemos usar a mesma técnica que usamos no lado e vamos fatorizar o 20. Então fazemos 20 e começamos, ele é número par, portanto divido por 2 e dá 10. Divido por 2 porque continua a ser par. E vai dar 5. Só que o 5 já não é par e é número primo, portanto ele é só divisível por ele próprio, por isso, além do 1, não é? É divisível por ele próprio. Portanto, e vai dar resto 1. Então, significa que nós vamos ter que o 20 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 5. Portanto, quando voltamos aqui à nossa expressão, então vamos ter 6, e agora ali dentro da raiz vai ficar o 2
ao quadrado vezes o 5. E agora, então, isto vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Ali dá para cortar e então vai nos dar 6 vezes 2 vezes raiz quadrada de 5. Ora bem, então fazemos 6 vezes 2 dá 12 e fica 12 raiz quadrada de 5. Ok, e agora sim já está simplificado. O 5 é número primo. Ok. Vamos a mais dois exemplos. Então aqui, no primeiro exemplo, nós temos, temos aqui o 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então vamos começar por aqui, aplicar a potência. O que é que isto significa? Que isto vai dar 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, aplicando a regra de operações com potências. Também temos um vídeo no canal sobre isso, caso precisem de ajuda. E qualquer número com expoente 0 vai dar 1. Portanto, isto vai ficar igual a 4 vezes, ali vamos simplificar, então fica 4 vezes 3, menos 1, e 4 vezes 3, por sua vez, é igual a 12, então fica 12 menos 1, ou seja, fica 11. Muito bem. O último exemplo é, na verdade, para a aplicação do caso notável. Ora bem, então, neste caso, vocês podem, tem duas alternativas. Para quem está muito à vontade com os casos notáveis, vocês vamos aplicá-lo. Para quem tem mais dificuldade, o que pode fazer em alternativa ao que eu vou apresentar aqui é separar isto em 5 raiz quadrada de 3 menos 1 vezes 5, que não está a dar, vezes 5 raiz quadrada de 3 menos 1, ou seja, separar, pensar no quadrado como sendo o produto de um fator por ele próprio. E depois, a partir daqui, fazemos a propriedade distributiva de cada um dos elementos presentes neste produto. Ou então, em alternativa, que é o que nós vamos fazer, é então aplicar o caso notável. Para aplicarmos aqui o caso notável, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que relembrar que, eu vou só puxar aqui um bocadinho para baixo, que o caso notável que eu estou a falar é o A mais B ao quadrado ser igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. O que significa que eu, para resolver isto, vou ter que descobrir o que é o A e o que é o B. Então, eu vou passar aqui para baixo, para ser mais fácil. Então, a expressão que eu tenho é 5 raiz quadrada de 3 menos 1. Ok? Então, significa que o nosso A, na nossa expressão, vai ser igual, o nosso A vai ser igual ao 5 raiz quadrada de 3. Está a falhar, peço desculpa. Vou voltar aqui só atrás. 5 de 3. E o B vai ser o sobra dentro deste aquele parênteses, portanto, o menos 1. Ou seja, significa que o menos, de facto, tem que, ou seja, se as expressões tiverem menos, têm que ser acompanhadas. Portanto, temos aqui o menos 1. E agora, o que é que fazemos? Vamos aqui à expressão e substituímos diretamente. Portanto, isto vai ficar igual a 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 vezes, e agora o A, 5 raiz quadrada de 3 vezes o B, portanto, vezes o menos 1. E agora ali fica sem espaço, portanto, e depois fica
Deixem-me só, desculpem, diminuir. Depois fica mais menos 1, que é o b, ao quadrado. Ok? Pronto, isto é o cálculo que nós vamos querer fazer aqui em cima. Portanto, voltando aqui acima, vamos substituir e vai ficar, então, o 5 ao quadrado vezes o raiz de 3 também ao quadrado. Depois aqui podemos fazer a conta, ou seja, fazemos o 2 vezes o 5 dá 10. E depois ainda pode multiplicar por este menos 1. Então, como fica mais com menos, vai dar menos. E vai ficar menos, e vai ficar 10 raiz quadrada de 3. E depois, o menos 1 ao quadrado fica mais 1. Pronto, então vai dar igual a 25 vezes o raiz 3 ao quadrado, portanto vezes 3, porque corta. Depois, ali, o menos 10 raiz quadrada de 3 vamos manter, portanto não dá para juntar com o 1, porque o 1 não tem a raiz quadrada. Então fazemos aqui o 25 vezes 3, que dá 75. Mantemos o 10 raiz quadrada de 3, mais o 1. E, portanto, este 75 podemos depois juntá-lo ao 1, que dá 76, menos 10 raiz quadrada de 3. E também damos por concluído, uma vez que o 76 já não tem raiz quadrada, portanto, não dá para juntar. Espero que tenha sido útil. Encontramos no próximo vídeo.